todos e a todas. Meu nome é Denise Ferreira, eu sou gerente nacional do CAS no Brasil, uma divisão da Sociedade Americana de Química, e é com grande prazer que eu convido a todos vocês a participar do primeiro webinar promovido pelo CAS na América Latina, uma divisão da Sociedade Americana de Química, para discutir um tema muito importante e relevante, que é sobre como a pesquisa científica está sendo impactada pela pandemia na América Latina. Próximo slide, por favor. Bom, o tema desse nosso webinar hoje é um tema que aflige a todos nós como sociedade civil, como cientistas e como pesquisadores. Como nós sabemos, a nossa região, a região América Latina, representa 7% da população mundial e conta com 33% das mortes devido à pandemia no mundo. Os pesquisadores e os cientistas têm trabalhado como nunca para encontrar soluções como tratamentos, vacinas contra a Covid-19 e têm feito grandes avanços. Nós estamos vivendo, entretanto, um momento único, com uma total falta de investimentos em pesquisa, e dada essa realidade, o objetivo hoje do nosso debate é responder algumas perguntas tais como: o que podemos aprender com a situação atual? Como nós podemos superar as dificuldades na região? Qual o papel da ciência e dos cientistas nesse momento? E qual a direção de governos e iniciativa privada devem tomar para evitar que eventos dessa magnitude não impactem tanto as economias de nossos países? Essas e muitas outras questões serão debatidas hoje no nosso webinar. Antes de entrarmos diretamente com a apresentação dos nossos palestrantes, eu gostaria só de ressaltar um pouco mais sobre o CAS e o que a gente faz como organização que é responsável por compilar, organizar e disponibilizar a informação científica para toda a sociedade e a academia e institutos privados que realizam pesquisa ao redor do mundo. Por favor, o próximo slide. Nós somos uma organização centenária e, nesse momento de pandemia, nós disponibilizamos várias fontes de informação para os pesquisadores ao redor do mundo, para que eles avançassem as suas pesquisas contra a Covid. Exemplos dessas ações, que são referências hoje para a comunidade acadêmica, para a comunidade científica, são as publicações da American Chemical Society, bem como vários conjuntos de dados, como, por exemplo, compostos antivirais, alvos proteicos, relação de estrutura-atividade, indicadores de bioatividade, que foram disponibilizados rapidamente para toda a comunidade, para que eles tivessem acesso a essas informações e, dessa maneira, acelerar as suas pesquisas para o combate à Covid. Então, aqui estão alguns exemplos de onde essas informações estão disponibilizadas, caso vocês tenham interesse em acessar blogs e outros materiais, que nós disponibilizamos e entendemos como sendo bastante úteis e foram, na verdade, bastante baixados durante esse período de pandemia. Próximo slide, por favor. Aqui são alguns outros exemplos de como nós reunimos forças junto com as grandes instituições de pesquisa e disponibilizamos soluções customizadas em um hub de informação para avançar nesses tratamentos. Próximo slide, por favor. Bom, aqui são vários outros links e fiquem à vontade para acessar esses links e para entenderem como que nós podemos ou pudemos auxiliar
cientistas e toda a comunidade durante esse período de pandemia, com todo esse conjunto de informações e de customização de soluções para os cientistas. Obrigado. Pode começar o próximo slide para eu fazer as introduções. Bom, como eu já falei, hoje esse tema é um tema que interessa a todos nós, que é como que a pesquisa científica está sendo impactada pela pandemia na América Latina. E para discutir esse tema, nós convidamos hoje 4 representantes ilustres de diferentes organizações para nos trazer uma abordagem completa de qual é a perspectiva de cada um deles sobre o impacto que a pandemia está causando, tanto do ponto de vista da iniciativa privada, do ponto de vista da academia, das universidades e também do ponto de vista do financiamento. Então, para chamar aqui os nossos palestrantes, eu gostaria de começar fazendo a introdução dos mesmos. Por favor, o próximo slide. E a gente tem como... nós temos o presidente da ALIFAR, que é a Associação Latino-Americana de Indústrias Farmacêuticas, com sede na Argentina, que é o Dr. Dante Alário. Temos também o consultor da OEI, que é a Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura, com 23 países membros, sede na Espanha e representação em 18 países, que é o senhor Floriano Pézaro. Para complementar a discussão sobre o problema ou desafio do financiamento, nós convidamos o professor Dr. Gerson Lima da Silva, que é o atual presidente da FAPERJ e vice-presidente do CONFAP, que é o Conselho das Fundações de Amparo à Pesquisa, e também a participação do Butantan através da professora doutora Sandra Cocuso Vessone, que é diretora científica do Instituto Butantan, uma das instituições de pesquisa mais renomadas do Brasil e respeitadas no mundo. Vamos dar, então, início às apresentações, convidando o Floriano Pézaro, da OEI, para suas primeiras considerações e apresentação de dados sobre as pesquisas científicas na América Latina. O Floriano é consultor sênior da OEI, sociólogo formado pela Universidade de São Paulo e foi secretário municipal e estadual do Desenvolvimento Social. Ele vai nos apresentar os dados que foram levantados pela OEI sobre as pesquisas na América Latina nesse período de pandemia. Floriano, por favor, a palavra é sua. Muito bom dia a todas e a todos. Muito obrigado, Denise Ferreira. É um prazer imenso estar aqui representando a Organização dos Estados Ibero-Americanos. Cumprimentar, buenos dias, ao professor Dante Alário, ao professor Gerson Lima da Silva e à querida Sandra Cocuso, do Instituto Butantan, do Estado de São Paulo. Primeiro, rapidamente apresentar a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura. A organização está presente em 23 países da Iberoamérica, com escritório em 19 deles. É o primeiro organismo internacional de caráter intergovernamental da Iberoamérica e atua na cooperação entre os países ibero-americanos no campo da educação, da ciência, da tecnologia e da cultura, e sempre no contexto do desenvolvimento integral da democracia e da integração regional. Quero destacar que a OEI atua no Brasil há 16 anos. E a OEI tem também avançado na cooperação internacional com o Brasil, ampliando gradativamente as ações e projetos em âmbito nacional e subnacional, também com alguns estados da Federação Brasileira, e um território sempre marcado por dimensões continentais e culturas diversas.
A OAI trabalha em benefício da população ibero-americana, um empenho sempre marcado pelo compromisso inconteste com a melhoria da qualidade da educação e do desenvolvimento científico e cultural. E tornar o Brasil um integrante da OAI cada vez mais expressivo no âmbito ibero-americano é a missão nossa, aqui da nossa representação da OAI no Brasil. Eu queria iniciar, já no próximo slide, com uma pequena introdução em relação à ação que a OAI teve durante a pandemia. A pandemia provocada pela Covid-19 foi um desafio enorme, foi e continua sendo um desafio enorme para todas as áreas da sociedade, mas, em especial, a ciência e a tecnologia têm um papel importante a desempenhar nessa crise. Confrontados com esse fenômeno desconhecido do vírus, os olhares da sociedade voltaram-se para a ciência, procurando explicações para a origem e características desse novo vírus, aguardando o desenvolvimento de vacinas e tratamentos. Essa é uma situação que não desafia apenas os investigadores da saúde, mas todos os ramos das ciências experimentais e, por que não dizer, também sociais. É também um desafio para os decisores políticos, os policymakers, nas áreas da ciência e da tecnologia. Esse relatório apresenta uma descrição, esse que nós vamos apresentar agora, da primeira reação da ciência mundial em perspectiva comparada com a ciência ibero-americana à crise do Covid-19. Levanta questões para obter lições sobre o futuro, a ciência, investigadores, instituições que estão inseridas em agências governamentais que poderiam e podem fazer mais para evitar essa crise. Né? Essa é uma pergunta que cabe a todos nós. Como fazer mais para sairmos rapidamente dessa crise? Os sistemas científicos e tecnológicos, incluindo os seus sistemas de avaliação e financiamento, será que eles têm flexibilidade suficiente para se adaptar a uma crise inesperada como essa? Será que existem mecanismos adequados de comunicação entre os investigadores e o público em geral? Essas são perguntas que nós nos fizemos. E como foi a reação a essa crise? Primeiro, nos primeiros dias de dezembro de 2019 ainda, foram registrados em Wuhan, na China, os primeiros casos de pacientes afetados que mais tarde ficariam conhecidos como Covid-19, esse novo tipo de coronavírus. A 30 de dezembro, o escritório da Organização Mundial da Saúde, a OMS, na China, foi informado pelas autoridades locais de vários casos de pneumonia por causas desconhecidas e foram, então, desenvolvidos vários mecanismos para identificar e abordar o problema. Somente em 17 de janeiro de 2020, apareceram na PubMed, a maior base de dados do mundo de informações científicas sobre a saúde, os primeiros artigos sobre esse assunto. Para além dessa importância da ciência na sociedade de hoje, acreditamos que essa crise realçou, junto à comunidade científica, a importância do fluxo de informação entre países e entre pares também da área da ciência e da área da saúde. Revistas científicas avaliadas pelos pares provaram ser uma ferramenta vital para a circulação e acumulação de conhecimentos validados por outros investigadores. E foi surpreendente a velocidade da publicação e atualização de muitas revistas de nível internacional que acumularam documentos e ainda mais rapidamente do que outras formas de comunicação, tais como repositórios de pré-prints. E, além disso, os atuais meios digitais permitiram também um acesso imediato a esses documentos, à medida que eles iam recebendo uma avaliação positiva para a sua publicação. Vamos para o próximo slide, que eu quero aqui ressaltar que, para além de ser um meio de comunicação entre os investigadores, nesse caso, também o pessoal da saúde, as revistas científicas, constituíram uma riqueza de conhecimento certificado que pode ser analisado estatisticamente, como nós estamos mostrando a partir de agora, para contabilizar a evolução de uma questão específica.
O exercício analisa as publicações registradas na PubMed, cujo nível dinâmico de atualização diária permite relatar com grande detalhe as investigações relacionadas à Covid-19. Aqui a gente tem os diversos institutos na América Latina que trabalharam com essas pesquisas e publicaram na PubMed. Até o final de março, registrou-se um crescimento sustentado do número de documentos, mas foi a partir de abril que o ritmo de crescimento acelerou. No dia 15 de julho deste ano, 2020, 6 meses após o aparecimento do primeiro artigo sobre o assunto, já existiam 31.322 documentos. Como nós vamos ver mais adiante, essas mudanças de tendência, principalmente explicitadas pela inclusão de documentos assinados por instituições dos Estados Unidos. Vamos para o próximo slide. Os primeiros contributos, aqui vocês enxergam a ascensão rápida de publicações de documentos, né, na PubMed. Pode ir para o próximo. Isso. Aqui nós estamos fazendo o comparativo das publicações anterior e posterior à Covid na PubMed por países. Aqui, países no mundo. Depois nós vamos falar do Iberoamérica, né? Mas aqui são a comparação, o aumento. Vejam como o Brasil se comportou nesse momento de crise, de pandemia, sobre as investigações científicas. Os primeiros contributos da Iberoamérica aparecem pouco depois do início da crise, em 30 de janeiro. Ainda sem casos confirmados na região e sem certeza sobre o futuro do surto dessa nova doença, os primeiros documentos centraram-se em alertas epidemiológicos. Até o final de março, não tinha se registrado um volume significativo de artigos. Apenas 73 na Iberoamérica e 46 na América Latina. Vamos para o próximo slide, que é possível verificar que, como no nível mundial, a partir de abril, a taxa de produção também cresceu a um ritmo bem acelerado, impulsionado principalmente por publicações de autores espanhóis e brasileiros, como nós vamos ver adiante. Em apenas 10 dias, a produção ibero-americana duplicou e, no final desse mês, tinha quintuplicado. Com um volume ligeiramente inferior a um ritmo similar, a América Latina registra uma trajetória de crescimento muito rápido a partir desse momento. Vamos para o próximo slide. Os artigos publicados na PubMed foram de 300 instituições latino-americanas que realizaram essas pesquisas sobre o Covid, a maioria delas nas universidades. Vejam a importância do papel das universidades. 20 países com instituições científicas trabalhando nessa área. E o Brasil foi o país com as instituições mais ativas, 71, seguido pela Argentina, 68, e o México, com 32. Vamos para a próximo slide. Então, foram publicados aqui o recorte da Iberoamérica, os países da Iberoamérica. Então, veja, Espanha e Brasil mantiveram o volume de publicações, enquanto alguns países diminuíram e outros aumentaram. Foram 3.326 artigos da região catalogados no PubMed, 5 países com o maior número de registros na plataforma. Brasil contribuiu com 1.915 artigos, México com 506, Colômbia com 315, Argentina com 294 e o Peru com 249. E aqui quero destacar as instituições brasileiras, que a OAI teve a possibilidade de acompanhá-las. 352 trabalhos publicados na USP, Universidade de São Paulo, 132 na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, 122 pela Fundação Oswaldo Cruz, 106 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 101 pela Universidade Federal de Minas Gerais. Próximo slide. É isso. Então, eu queria
nessas minhas primeiras palavras, espero ter sido atento ao tempo e agradecer a todos pela oportunidade de estarmos juntos em nome da Organização dos Estados Ibero-Americanos. Muito obrigado por essa oportunidade, Denise. Muito obrigado, Floriano. Sem dúvida nenhuma, seus dados são muito interessantes e vão auxiliar muito no debate no momento que a gente chegar na discussão de perguntas e respostas. Bom, dando sequência, então, às nossas apresentações, eu gostaria agora de passar a palavra para a doutora Sandra Cocuzzo Vessoni para falar um pouco sobre como foi possível realizar um esforço tão grande em um tempo tão curto para, por exemplo, mobilizar atendimentos e testes no Brasil. Além disso, quais os aprendizados que a pandemia trouxe para instituições como o Butantan? Introduzindo rapidamente a doutora Sandra, ela é diretora do CDC, que é o Centro de Desenvolvimento Científico do Instituto Butantan. Ela é biomédica, mestre e doutora em farmacologia e pós-doutora pelo Departamento de Biologia Celular da Universidade de São Paulo. Ela integra atualmente a coordenação do Laboratório Estratégico de Diagnósticos da Covid desde março. Doutora Sandra, a palavra é sua. Os doutores que estão aqui comigo e agradeço imensamente o convite e a oportunidade dada ao Instituto Butantan. Próximo slide, por favor. Bom, então eu gostaria de brevemente contextualizar a história do Instituto Butantan, que é criado no momento onde a saúde pública surge como políticas públicas, tornando-se pioneiro no combate à peste bubônica. Em seguida, começaram os estudos dedicados à produção de soro antiofídicos, uma vez que os acidentes por diferentes serpentes eram um grave problema de saúde pública. Então, neste momento, efetivamente, cria-se o Instituto Butantan. E na criação de um instituto de pesquisa, traz um modelo que contemplaria, então, 3 pilares fundamentais: o ensino, a pesquisa e a produção. E esses pilares, eles tiveram, ao longo desses anos, fases onde eles se apresentaram com maior ênfase. Então, nós tivemos uma fase onde tivemos uma ênfase na pesquisa, próximo. Uma ênfase na produção, próximo. E uma ênfase na modernização. E isso se decorreu como? Na década de 80, ela já trouxe um reflexo muito positivo, muito interessante de ações que, na verdade, iniciaram ali na década de 50, com a criação de uma massa crítica científica fundamental, a recursos humanos qualificados dentro da instituição, no momento onde nós tínhamos a criação do CNPq e da FAPESP, que são importantes agências de fomento no país, e ainda na década de 80, dentro do Instituto Butantan, criavam-se os cargos para o pesquisador científico. Então, essa fase de modernização, ela trouxe à luz a importância dessa massa crítica, junto com o estabelecimento de uma divisão de produção, em resposta ao Ministério da Saúde, que criava, próximo, por favor, que criava o SUS e também criava uma iniciativa através de um Programa Nacional de Autossuficiência de Soros e Vacinas. Então, a divisão de produção traria essa condição de fabricar soros e vacinas para todo o país na distribuição pelo SUS. Próximo, por favor. Do ponto de vista científico, eu gostaria de ressaltar alguns projetos que foram fundamentais para alavancar a pesquisa científica, principalmente a pesquisa básica. Então, eu gostaria de citar a criação do Centro de Toxinologia Aplicada, o programa INCT Tox, próximo, por favor, e o CETIX, que forneceram, através desses projetos,
um avanço substancial no conhecimento e na pesquisa realizada dentro do Instituto Butantan, tanto por nossos pesquisadores, como esses pesquisadores integralizados em outros setores, em outras universidades. Então, por meio desses projetos, nós tivemos avanços importantes no conhecimento da fisiopatologia de envenenamento, e não só essa visão, mas a partir desses venenos, a obtenção de toxinas, ou mesmo peptídeos com potenciais farmacológicos. E é neste momento que a pesquisa científica se aproxima da indústria farmacêutica, que via nessas moléculas potenciais a serem investidos e desenvolvidos. Bom, ainda na década, né, de 2010, nós tivemos aí H1N1, então o Butantan ele já era um produtor da vacina, tivemos Zika, chikungunya, tivemos a dengue, e como reflexo da dengue, tivemos o desenvolvimento da vacina, que hoje encontra-se na fase final de testes para poder ser disponibilizada à população, e enfim, chegamos no ano de 2020, que é o cenário que traz essa discussão do dia de hoje, né? Então, o Butantan, ele traz um protagonismo em dois momentos. Num primeiro momento, através das suas plataformas diagnósticas, isso liderada pelo professor Dimas, isso foi extremamente importante em resposta à população, e mais recentemente, o envolvimento do Instituto Butantan na realização da fase 3 para a vacina Sinovac. Próximo, por favor. Bom, então, como é que a pandemia se deu no Instituto e como é que o Instituto se mobilizou frente a essa pandemia? Então, o Centro de Desenvolvimento Científico, ele é um dos pilares do Instituto Butantan. O Centro de Desenvolvimento e Centro de Inovação juntos tem por volta de 141 pesquisadores científicos e mais ou menos uma média entre 2018 e 2019, tivemos uma captação de recurso por volta de 40 milhões de reais. Em 2020, praticamente esse mesmo valor foi adquirido pelo Instituto para os projetos COVID, tanto projetos estratégicos como envolvendo a vacina. Próximo, por favor. Em relação ao Centro de Desenvolvimento Científico, somos 94 pesquisadores distribuídos em 14 laboratórios. E a partir desses laboratórios, que essencialmente fazem pesquisas científicas, criamos o Laboratório de Diagnóstico Estratégico. Próximo, por favor. Esse laboratório estratégico, ele foi essencialmente, próximo, por favor. Ele foi consolidado tanto com a participação do Centro de Desenvolvimento Científico, como a participação também do controle de qualidade, e isso é um ponto importante nessa minha apresentação, porque aqui eu já trago a importância da integração para a realização do que o Instituto Butantan fez durante a pandemia. Então, de uma maneira bem sucinta, próximo, por favor. O Butantan, através da associação do Centro de Desenvolvimento Científico e o Controle de Qualidade, conseguimos estabelecer uma área certificada, adequada para o recebimento e cadastramento de todas as amostras que chegavam para que nós pudéssemos, né, apresentar os laudos. Próximos, por favor. Então, aqui é a área de recebimento, a área de extração. Próximo, por favor. E a área de detecção. A partir dessa área, os laudos são disponibilizados para a população. Próximo, por favor. Bom, além de todos os testes realizados dentro do Instituto Butantan, hoje nós temos um cenário de por volta de 300 mil testes já realizados na instituição. Nós também estamos à frente, coordenando uma rede dentro do estado de São Paulo, que compõe 29 laboratórios responsáveis pelos testes moleculares. Próximo, por favor. E essa coordenação, na verdade, ela vai desde o mapeamento, né? Então, a gente consegue entender quantas amostras nós temos, aonde elas estão com maior fluxo, até a dinâmica de logística. Próxima, por favor. Que é a organização de todo o material que é destinado aos diferentes laboratórios da rede, tanto da rede LUTS quanto da rede de apoio. Próximo, por favor.
Então, esses são os nossos estoques, que nós conseguimos manter, então, uma regularidade de envio de material, e é assim que a gente mantém o sistema, né, mantém diariamente a realização dos exames. Próximo, por favor. E, paralelamente aos testes moleculares, nós também realizamos, desde o início da pandemia, os testes sorológicos, no primeiro momento, os testes rápidos. Essa semana, nós fechamos 1,5 milhão de testes realizados dentro do estado de São Paulo, além de ter constituído uma plataforma de quimiluminescência destinada a projetos estratégicos e também relacionados à vacina. Próximo, por favor. Bom, e aí o que acontece? O ano que vem, 2021, nós temos aí o aniversário do Instituto Butantan, nós estaremos aí com 120 anos de história e estamos trazendo para 2021, o que nós vamos discutir aqui amplamente, que é, na verdade, toda essa articulação, o aprendizado dessa articulação e de que forma nós estamos vislumbrando a pesquisa básica em termos de seu financiamento e mesmo qual é o papel do Instituto Butantan junto à sua fundação, para que toda essa articulação que foi muito rapidamente realizada, como é que ela vai se seguir com o próximo cenário aí que nos espera nos próximos meses. Então, são essas as questões que eu já deixo em aberto para que a gente possa fazer a discussão, né, ao longo dessa reunião. Agradeço imensamente a oportunidade. Muito obrigado, Sandra. Muito interessante e muito enriquecedora a sua apresentação. A gente tem muito material para a nossa discussão. Estou ansiosa para o momento. Bom, dando continuidade, então, eu agradeço mais uma vez a Sandra, a doutora Sandra, e eu passo a palavra ao doutor Dante Alari Júnior para suas considerações sobre este ano de pandemia, particularmente para falar um pouquinho sobre as dificuldades da indústria farmacêutica na região e quais são as suas recomendações como presidente da Alifar, e baseado nesse aprendizado aí vivido durante esses últimos meses. Então, nós gostaríamos, doutor Dante, de ter a sua visão sobre a contribuição da indústria farmacêutica durante a pandemia, quais foram os aprendizados que nós tivemos e qual que foi a experiência geral da indústria farmacêutica, não só brasileira, mas latino-americana, durante esse momento de pandemia. Então, aqui, rapidamente, eu só vou também citar a posição atual do Dr. Dante, que é presidente da Associação Latino-Americana de Indústrias Farmacêuticas, ele é químico industrial pelo Liceu Eduardo Prado, farmacêutico pela Universidade de São Paulo, pós-graduado em farmacotécnica pela Universidade de Gênova, na Itália, e pós-graduado em administração de empresas pela FAAP. Doutor Dante, a palavra é sua. Obrigado. Eu que agradeço o convite, né? Normalmente eu frustro um pouco as pessoas porque eu não faço slides, eu não faço projeções, eu gosto de falar, abrir e discutir. Isso sempre foi a minha característica e depois de velho não dá para mudar determinado. Fique à vontade, a gente quer ouvir o senhor. Ok. Então, vamos lá. Um pouquinho só sobre a Alifar. O que é a Alifar? A Alifar, a próprio nome diz, né, é uma associação de associações. Ou seja, pela América Latina, nós temos toda, né, nós temos indústrias farmacêuticas. Essas indústrias farmacêuticas se associam, né, em cada país numa entidade e a Alifar é aquela entidade maior que congrega todas essas associações latino-americanas de indústria farmacêutica. São as indústrias nacionais latino-americanas. Isso não porque haja qualquer preconceito, alguma coisa nesse sentido contra as multinacionais, mas em determinados momentos os interesses de uma e de outra divergem bastante. Então, a melhor forma de fazer isso é você ter uma associação onde você não tem esse tipo de divergência, esse tipo de discussão lá dentro. Tipo de discussão que eu falo, por exemplo, a questão de patentes, né?
Então, essa é o que é a Associação Latino-Americana. Isso é a ALIFAR. E ela foi reunida inicialmente e começou... Ela tem mais 40 anos, né? Ela começou no início de 80, basicamente com 3 países, era Argentina, Brasil e Uruguai. Isso foi expandindo e ela visava que houvesse uma política cada vez mais integrada entre os países latino-americanos, sempre no que tange à indústria farmacêutica, a troca de informações de país para país, porque se percebeu com muita clareza que alguma política que entrasse num país era uma questão de tempo, depois ela cairia nos outros países, e elas sempre entravam por países menores, diria, entre aspas, mais fracos, né? Mas tomando sempre cuidado que, quando eu falo mais fraco, não é no sentido pejorativo. E como isso circulava e por toda a América Latina, então nós falamos, bom, vamos também ter uma entidade que, assim que chegue políticas nestes países, nós sejamos imediatamente avisados, de tal maneira que nós nos preparemos para alguma ação mais forte que virá por parte das empresas multinacionais. Isso muito que eu estou falando é embasado nas questões patentárias, onde a ALIFAR não se coloca contra a patente, ela se coloca contra os excessos que se pretende colocar nas patentes. Os excessos, efetivamente, nós não apoiamos, não aceitamos e lutamos muito contra esses excessos. Muito bom. Isso é basicamente o que a ALIFAR faz. Hoje são 15 países que fazem parte da associação, da ALIFAR, e esse conjunto de laboratórios, de associações de laboratórios, elas têm também em comum o investimento que elas fazem, não somente nas fábricas, mas também em pesquisa. Depois eu volto para essa questão. O desenvolvimento, a produção e a distribuição de medicamentos. Quando eu falo pesquisa, nós estamos falando, pelo menos na América Latina, de algo relativamente novo, pelo menos no setor farmacêutico privado. Por quê? Porque nunca não, há muitos anos atrás havia uma empresa, um setor industrial nascente, e eu sempre falo isso pela América Latina, onde esse setor industrial nascente almejava, como ele sabia que o futuro dele só aconteceria se tivesse inovação dentro da sua empresa. Sem inovação, ele não passaria de um copiador de fórmulas dos outros e o crescimento dele ficaria extremamente limitado. Então, ele sabia que a inovação era a saída dele. E as empresas começavam a ganhar um certo destaque, as nacionais, mas, lamentavelmente, quando chegava nesse ponto, elas eram compradas pelas empresas multinacionais e, com isso, os laboratórios nacionais sempre foram ficando restritos a poucos laboratórios. Eu diria que de 10 anos para cá, começou-se novamente um forte movimento dentro do setor privado nacional de investir mais fortemente em inovação. Numa inovação inicialmente incremental, eu brinco sempre dizendo que a incremental para nós é o B mais A é BA, B mais E é B, foi assim que a gente aprendeu, né, a ler e escrever, formando sílabas, depois formando palavras, depois frases, e lendo livros. Essa é
A mesma coisa é a inovação, para nós, a incremental, ou seja, ela é o nosso beabá, né, para chegarmos na radical. Eu diria que o caminho da radical é uma opção, mas ele é quase que você é conduzido a esse caminho naturalmente. Não tem como você parar só na incremental. Você tende e efetivamente vai para a radical. Então, essa é a situação que hoje nós nos encontramos nesses últimos 10 anos, investindo muito forte. Aqui no Brasil, as empresas nacionais afiliadas à Farma Brasil, que é a entidade que está associada à Alifar, elas investem entre 6% e 8% do seu faturamento em pesquisa, o que já é um número bastante grande. Se falarmos em Brasil, ela é muitas vezes maior do que a média nacional, considerando os outros setores industriais. Então, isso é o futuro, todos nós sabemos disso e não temos como imaginar que exista uma outra possibilidade. Tentando responder um pouquinho à pergunta da Denise a respeito de qual foi o grande aprendizado que nós tivemos nessa pandemia, e vou responder só isso e depois vou parar para exatamente permitir que haja conversas de outras perguntas, etc. O grande aprendizado que eu diria que houve foi uma velha tese também da Alifar, que é aumentar a autonomia dos países latino-americanos na produção de insumos farmacêuticos ativos, ou seja, matérias-primas utilizadas na indústria farmacêutica. O que aconteceu nesta pandemia é que países que são os maiores produtores mundiais de fármacos, como China e Índia, tiveram problemas seríssimos, né? A Índia menos problemática do que a China, mas ela tem uma excelente produção interna, mas o governo chinês, como é natural, e dá para se entender, a gente não gosta, mas dá para entender, que priorizou o atendimento da população interna, né, da sua população. Então, ele segurou as exportações que a Índia fazia para o mundo todo. E a China, porque estava lá dentro, começou todo o problema da pandemia, começou lá, também parou sua produção, etc, etc. Nessas alturas, os países latino-americanos, que compram de 85% até 95% desses insumos ativos, desses, basicamente, outros países também, mas basicamente de China e Índia, se viram com enormes dificuldades, né? Porque precisavam atender a população e não tinham acesso à matéria-prima. E, quando tinham acesso, o pulo no preço foi um negócio exorbitante. Para vocês terem uma ideia, um hormônio que custava $7.000 o quilo passou para $52.000 o quilo. Então, é um negócio que realmente é difícil você manter uma indústria nessas condições. Então, nós sempre pregamos dentro da Alifar que os países latino-americanos tivessem uma razoável autonomia na produção de fármacos, pelo menos nos fármacos essenciais. E o que é fármaco essencial? Fármaco essencial são aqueles que a indústria, junto com o governo, tem que se sentar uma hora e definir, olha, consideramos esses os fármacos importantes e que devemos ter uma produção interna. Perfeitamente. E aí chega-se ao acordo de quais os fármacos e as indústrias que passem a produzir esses fármacos. Isso foi algo que a Alifar, desde o seu início, pregava essa autonomia. Mas era um pouco de teoria, porque você não tinha nenhum caso dramático como você teve agora. Então, eram palavras que você não tinha exemplos para dar.
você sabia teorizar, mas não tinha exemplos muito claros para dar. Com a pandemia, o exemplo, lamentavelmente, ficou presente, aí veio presente com um impacto violentíssimo. Então, esse eu diria para vocês que essa necessidade ficou patente, o governo já está juntamente conosco, empresas nacionais, traçando programas, discutindo forma de diminuir essa dependência que nós temos do exterior em termos de IFA. E a segunda foi acentuar ainda mais aquele movimento que já vinha de 10 anos para cá, de estimular cada vez mais a inovação. O que nós esperamos é que, quando se fala em inovação, seja ela incremental ou radical, que haja a participação da universidade. Isso é um desejo que se tem há muito tempo, mas muito difícil. A universidade ainda, você tem alguns nichos que têm essa visão mais prática, ou seja, colocar aquele conhecimento que o pesquisador adquiriu dentro da universidade a serviço de transformar esse conhecimento em produto, né? Que o conhecimento saia da prateleira, que ele deixe de ser um papel publicado e que passe a se transformar, seja transformado em produto, e isso virá em benefício de todos. Então, basicamente, essas colocações para depois a gente iniciar a discussão. Muito obrigado. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Perfeita as colocações do senhor. Bom, eu gostaria de agradecer e seguir adiante, então, com o nosso palestrante que compõe esse grupo de palestrantes, que é o professor Dr. Gerson Lima da Silva. Como nós falamos já, ele é presidente da FAPERJ e vice-presidente do CONFAP, que é o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. O Dr. Gerson, ele é doutor em biofísica e professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro da Academia Brasileira de Ciências e premiado pelas pesquisas em biologia estrutural. Dr. Gerson, nós gostaríamos de ouvir a sua análise sobre o impacto da pandemia nos órgãos de fomento no Brasil e, se possível, a sua perspectiva em relação a esse impacto também de financiamento na América Latina e, do ponto de vista de agência de fomento que hoje o senhor representa, quais foram os principais aprendizados nesse período? Por favor, fique à vontade, a palavra é sua. Bem, bom dia a todas e todos, ainda é bom dia. Cumprimentar aos colegas do webinário, com os quais eu aprendi muito, né? Floriano, Sandra, Dante. Agradecer a Denise, a CAS da American Chemical Society, né? Sociedade da qual eu sou membro. Então, próximo. Eu vou começar, né, em primeiro lugar, próximo slide, por favor. Gostaria, a gente sempre bom lembrar, essa página da OMS, né, é uma situação não vivida por nossa geração, nem pela geração dos nossos pais, onde temos mais de 1.300.000 óbitos no mundo e uma boa parte aqui na América Latina, especialmente no Brasil, com mais de 160.000 óbitos. Próximo. Então, para a ciência é sempre um grande desafio. A ciência brasileira, acho que a palestra do Dr. Floriano Pêssaro documentou bem isso, né? A importância da contribuição da América Latina e do Brasil para a ciência mundial. O Brasil ocupa essa posição entre a 11ª e a 13ª posição, em termos de produção de conhecimento indexado, forma mais de 20.000 doutores por ano. Próximo. Próximo slide, por favor. E, claro, ao ter uma situação em que, né, a gente tem uma excelência da ciência,
a pandemia de Covid-19 impôs uma série de desafios. O maior deles, obviamente, é o desafio para os nossos cientistas, mas, claro, a fazer ciência necessita de recursos que são obtidos de agências federais, estaduais, de empresas, né? E também na minha palestra eu vou abordar de forma transversal, para função do tempo, né, a grande importância das agências, né, em todos esses níveis de governo. Próximo. Aqui também, no destaque, né, desse estudo da NSF, da Fundação Nacional de Ciências Americana, né, que coloca, no caso do Brasil, um crescimento de cerca de 67%, ocupando a 11ª posição. Próximo. E, em particular, próximo slide, por favor. Mais uma vez, próximo. Esse mesmo estudo aponta, no caso do Brasil, uma questão muito importante, que é a liderança em termos de qualidade, né? Então, aqui o Brasil se encontra nesse quadrante onde estão Espanha, Estados Unidos, vários países desenvolvidos, em termos da produção da ciência na área da saúde. Então, isso, na realidade, próximo slide, mostra que é uma oportunidade, né? E uma oportunidade, obviamente, acho que como também já foi mostrado pelo Dr. Floriano Péssaro, a importância do Brasil e, obviamente, outros países da América Latina em avançar o conhecimento na área de Covid. Próximo. Acho que pode botar o próximo slide. Tá bom. Quer dizer, aqui eu vou dar um destaque, né, às agências federais que têm sido muito importantes, a CNPq, CAPES, a FINEP, recursos do FNDCT, que infelizmente a partir de 2015 passaram a ter um contingenciamento de mais de 90%. Isso fica evidente nesse gráfico, né? Mostrar, por exemplo, que em 2015, 2016, quando teve o aparecimento da pandemia de Zika, o Brasil teve uma contribuição importantíssima, né? Foi daqui do país que saíram as evidências, tanto clínicas como de experiência pré-clínica, experiências importantes, né? Feitas por vários pesquisadores do Brasil todo, né, mostrando a relação de Zika com microcefalia, né? Na pandemia de Covid-19, nós nos encontramos numa situação de menor financiamento. Em 2020, houve um esforço das agências federais que teve êxito em descontingenciar uma parte dos recursos do FNDCT. Mas, de novo, precisamos ter mais investimento da saúde. Isso também tem sido encontrado nas agências estaduais, que eu vou mostrar um pouco mais à frente. Próximo. E aí um outro ponto é a importância da ciência básica, né? O avanço da pesquisa. Então, aqui está bem representado nessa árvore, né? Para você chegar a um produto, você tem que começar lá embaixo na pesquisa básica. A gente assistiu agora as palavras do Dr. Dante Alarion, que é representante presidente da Alifar, mostrando a importância de você ter inovações radicais. E, obviamente, se você não tem ciência básica, vai ser muito difícil ter inovações radicais. Próximo. E aí, claro, se os recursos diminuem, próximo slide, acho que é uma pequena animação, próximo. Ao cortar os recursos, boa parte da pesquisa vai por terra. Próximo. No Brasil, acho que pode passar para o próximo slide, nós temos o CONFAP, que é o Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa estaduais, tá bom? Para por aqui.
e da qual a FAPERJ faz parte, né, junto com a FAPESP, praticamente todos os estados brasileiros, né? Então, só para dar um valor de 2019, são recursos da ordem de 3,7 bilhões, e que são muito importantes. Já ficou demonstrado, por exemplo, na apresentação da doutora Sandra Cocuso, né, a importância da FAPESP para financiar pesquisa e inovação nessas instituições. Próximo. Vou falar um pouco dos esforços, né, como exemplo de caso da FAPERJ, né, a gente pode passar para o próximo. Nós também tivemos, né, fomos afetados pelos anos difíceis, né, de situação fiscal e econômica, né. Começamos a retomar o financiamento, né, com orçamento previsto para esse ano autorizado da ordem de 450 milhões, próximo. E a pandemia, né, o que a FAPERJ tinha muitos planos para esse ano, para várias ações de fomento, mas fomos, obviamente, impactados pela questão da Covid. Então, uma semana depois do anúncio pela OMS em março da situação de pandemia mundial, nós lançamos 3 chamadas, todas de julgamento muito rápido, se foi seguida por uma 4ª chamada, né? 2 delas, a chamada B e essa segunda chamada emergencial, é um julgamento rápido de projetos, fast track, com peer review, mas muito rápido, próximo, e que nos permitiu injetar da ordem de 50 milhões de reais, né? 10 milhões de dólares, né? Eu vou passar muito rápido, né? Em várias dessas ações, por exemplo, essas chamadas fast track são 69 projetos. Próximo slide. Próximo. Não vou entrar em detalhe das diversas pesquisas. É uma chamada muito importante, que é a organização de 6 redes que estão trabalhando sobre aspectos da genômica, da epidemia, né, de como controlar a epidemia, do diagnóstico molecular, que já foi falado aqui da sua importância, né? Durante algumas semanas ou até meses, eram nas universidades que eram feitos os diagnósticos molecular para todo o estado, né? Apoio à infraestrutura, próximo, de laboratórios de biossegurança, né? Projetos, tem pelo menos 3, cerca de 4 projetos, na realidade, de vacina sendo realizados em várias instituições aqui do Rio. Apoio a toda a parte também de uso, por exemplo, de ferramentas de inteligência artificial para previsão dos próximos cenários, segunda onda, etc., né? Próximo. E até o envolvimento através de uma rede de empresas, né, que estão voltadas exatamente para o complexo industrial da saúde, né, que contribuiu muito, por exemplo, desenvolvimento de EPIs, desenvolvimento de ventiladores bem mais baratos do que o do mercado. Próximo. Acho que o próximo slide é um resumo, né? Então, são 111 projetos apoiados, né? Da ordem de 1.000 doutores, né? No estado todo, né? Obviamente, essa pesquisa, obviamente, ela não está num único quadrado, envolve pesquisadores de outros estados também, e tem dado tem tido um impacto importante, né? Tanto na disponibilização desses resultados, a interação com a sociedade, acho que próximo coloca isso muito bem, né? Uma série de reportagens. E aí gostaria de fechar um pouco aqui com o meu chapéu de pesquisador, mas é um projeto que está sendo apoiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, mas também pela FAPERJ, próximo, né? E aí, enfim, fico feliz de ter visto a apresentação da doutora Sandra Cocuso, né? E aqui a gente, uma parceria envolvendo o FRJ, Fiocruz, Instituto Vital Brasil, no desenvolvimento de um soro, na realidade, de uma imunoglobulina hiperimune, próximo. E aí, acho que o próximo slide
já indo para as conclusões, uma possibilidade de se somar através de uma terapia por imunização passiva, muito semelhante ao que se faz quando tem um acidente ofídico. Esse produto, né, foi patenteado, né, e está agora em detalhes finais, né, de discussão com a Anvisa e com a ANEP, já com resultados parciais deles, né, de autorização para os estudos clínicos. Aí gostaria de finalizar. Próximo, sempre lembrando, eu gosto sempre de citar as palavras da doutora Mary Urlasker, né, que era uma filantropa, né, que insistiu para o Nixon, o presidente Nixon, que queria cortar as despesas da saúde, e ela lembrou para ele, né, ficou notável essa expressão, né, de que se você acha que a pesquisa é cara, experimente a doença, né? Ela foi responsável por, né, aumentar mais de 2.000 vezes o orçamento do NIH, né? Então, acho que com esse slide próximo, eu termino a minha apresentação e agradecer mais uma vez. Obrigado. E acho que vamos ter muitas discussões. Obrigado. Muito obrigado, Gerson, professor. Sem dúvida nenhuma. A gente tem bastante material aqui para discussão e a gente já tem também algumas perguntas no chat. E eu passo, então, agora, eu vou fazer, eu acho, um pequeno resumo aqui dessas 4 apresentações que foram muito interessantes, eu também aprendi bastante com todas elas, mas o que ficou marcado a partir da apresentação do Floriano é que, apesar de toda a dificuldade que a região foi submetida, e não somente a América Latina, de um ponto de vista de mobilidade, o que impossibilitou com que os pesquisadores, por exemplo, fossem aos seus laboratórios e realizassem pesquisas, além das próprias dificuldades orçamentárias características aqui da nossa região, a gente conseguiu ver pelos slides que, mesmo assim, houve produção científica, e essa produção científica foi evidente pela publicação do número de um número decente de artigos científicos, e que foi predominantemente essa contribuição da academia. Então, houve produção, houve reação da academia durante esse período. Ouvindo a fala da doutora Sandra, é muito evidente também o protagonismo exercido pelo Butantan durante esse período, com uma rápida capacidade de reação e de contribuição científica de qualidade, com padrões internacionais, e que eu gostaria depois de explorar um pouco melhor a que se deve isso, né? Porque eu acho que isso está muito relacionado a um investimento constante e uma priorização que foi feita lá no passado, de um ponto de vista de política pública, para que o Butantan e outros institutos estatais de pesquisa se transformassem nesses institutos de excelência. Da fala do Dr. Dante, fica muito evidente que a indústria farmacêutica latino-americana, e não só a indústria farmacêutica brasileira, é extremamente dependente da importação de insumos farmacêuticos, ou seja, das IFAs que vão fazer parte dos medicamentos que vão ser desenvolvidos. E, junto a isso, também ficou evidente agora, durante a pandemia, não só a nossa dependência de importação, e aí abrindo uma grande janela de oportunidades para que a gente fortaleça o nosso setor farmoquímico, e uma outra oportunidade que se mostrou é a necessidade desse crescimento da indústria farmacêutica que faz inovação radical, para que no evento de uma outra pandemia, o que todos nós esperamos que não aconteça, mas que a gente possa estar melhor preparado. E ainda com a fala do professor Dr. Gerson, fica evidente também que, apesar desses cortes orçamentários dramáticos, dessa flutuação, essa instabilidade nos fundos de investimento para pesquisa, mesmo assim, houve reação de forma geral da comunidade científica, mas o fato da limitação do orçamento é preocupante para nós como um todo.
Então, fazendo esse pequeno resumo das falas iniciais, eu vou abrir o chat para as perguntas. A gente já tem algumas perguntas vindo aqui e eu vou tentar selecionar algumas, são várias perguntas e são muito boas. Então, eu gostaria primeiro de ouvir da doutora Sandra sobre esse papel, esse protagonismo do Butantan. Eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho mais sobre ao que se deu essa reação tão rápida em tão pouco tempo, né? Se seria possível ter avançado mais rápido ainda. Então, essa é a pergunta é em duas partes. E aí, a segunda parte é em relação que a pandemia levou os cientistas a mudar o foco para a Covid-19. E isso resultou em colaborações, em acesso rápido e aberto a resultados. Isso, sem dúvida nenhuma, foi muito positivo e tem sido muito positivo. E como é que a gente pode pensar em manter essas ações, né, de colaboração, de interação para os próximos meses pós-pandemia? Então, é uma pergunta grande, desculpa. É uma pergunta grande. Vamos lá, Denise, obrigada pela pergunta. Eu acho que uma coisa que eu não posso deixar de contextualizar é que num cenário onde a gente foi surpreendido, e o que aconteceu? A gente entendeu que muito rapidamente a gente teria que agir. E como é que a gente conseguiu se mobilizar? O Instituto Butantan, ele tem uma fundação Butantan que consegue lhe dar respaldo dentro da sua missão, e isso foi sim um ponto-chave. Então, você pensa que foi no momento que as pessoas estavam afastadas, né? Mesmo as agências, e mesmo que, com toda boa vontade, você tem processos, você dá entrada, você é julgado, então isso não seria possível. Então, uma das coisas que foi realmente crucial foi... Primeira coisa, a gente conseguiu se articular internamente, como eu coloquei, né? Então, o setor da pesquisa básica, com algumas instâncias institucionais e, obviamente, com o amparo da Fundação Butantan, que, na medida do seu possível, mesmo com as dificuldades de adquirir os produtos e insumos, a gente teve uma grande dificuldade, porque tudo aquilo que a gente precisava ter para realizar os exames, todo mundo precisava. Então, a gente estava numa fase onde a Europa estava consumindo todos os insumos de uma maneira extremamente marcante, né, alta, o consumo alto, e a gente precisando das mesmas coisas. Então, mesmo tendo, né, uma maneira de facilitar a aquisição via uma fundação, nós tivemos um pouco de problema em manter um abastecimento que conseguisse responder à demanda de testes que estavam já à disposição. Então, o Butantan, quando ele entrou nessa frente aí de combate à Covid, nós tínhamos 17 mil exames parados na rede, justamente porque você não tinha fluxo, você não tinha mão para isso. Então, entramos junto com o Adolfo Lutz e daí a gente foi construindo a rede. Então, a Fundação viabilizou demais a aquisição, mas essa dependência que a gente tem dos principais insumos terem que chegar no país, e isso foi muitas vezes um caso de se perder sono. Meu Deus, amanhã a gente consegue continuar tocando os ensaios, né? Enfim, fazendo os testes. Então, isso foi um desafio tremendo, que obviamente mitigado por um apoio fundacional, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Eu acho que para as próximas etapas, Denise, uma coisa que para mim ficou realmente muito clara. Eu acho que você ter um pesquisador na fronteira do conhecimento, isso é fundamental. Então, aqui nós temos a divisão científica, ela é composta por diversos pilares, eu vou da biologia animal ao desenvolvimento de vacina, e isso é importante para que você faça a fronteira do conhecimento, você consolide o conhecimento. Mas, quando a gente se depara com uma resposta rápida, você ter um espaço destinado a isso, onde você consegue articular diferentes grupos de pesquisadores e você tem uma plataforma à disposição, isso para mim foi uma lição. Isso nós estamos levando para os dias que virão. Isso para a gente foi fundamental. Então, a gente conseguiu constituir isso. Mas sem essa rapidez,
para manter essa estrutura, fica realmente extremamente difícil. Então, é uma conjuntura. Resumindo para você, é uma conjuntura. Foi a nossa integração com o suporte financeiro fundamental da Fundação para que isso acontecesse. Perfeito, doutora Sandra. E aí, falando então, fazendo um gancho aqui, eu acho que vale até a pergunta já diretamente para o professor doutor Gerson, né? Como o orçamento e esse constante investimento é importante, e isso se mostrou na prática, nessa rápida capacidade do Butantan, como é que a gente consegue, então, imaginar para os próximos anos um ambiente assim com tanta redução de investimento, né? Porque parece que as consequências são muito óbvias para a sociedade como um todo, né? Imagina se nesse momento, se essa dificuldade orçamentária já tivesse acontecendo ainda a um período anterior ao que a gente está vivendo, provavelmente a capacidade de resposta do Butantan teria sido altamente afetada, né? E aí, além dessa pergunta, eu tenho uma outra aqui também, que estão me perguntando sobre, em relação a esses cortes orçamentários dos fundos de apoio, como é que a gente vê a consequência disso, por exemplo, no número de publicações científicas? E se existe, porque a tendência é que provavelmente isso também vai afetar o número de publicações, e aquele gráfico que o Floriano mostrou provavelmente se alteraria também. E como é que a gente o que pode ser feito do ponto de vista de evitar esses cortes previstos? Bem, não, na verdade, as duas perguntas são bem conectadas, né? Então, sem dúvida, primeiro, fica bem claro quando a gente olha o impacto da economia, da Covid na economia, enfim, em todas as áreas, né? Só aqui no Brasil, auxílios emergenciais mensais da ordem de 60 bilhões de reais. Ou seja, a ciência, na realidade, ela é muito barata, né? Pro que ela gera de resultado. Ou seja, você tem, mesmo a gente pegar a FAPESP, né, que tem um orçamento de 1,5 bilhão, isso né, 60 vezes menor, quase, do que se gasta em um mês por conta da Covid. Então, a gente tem que aprender que tem que colocar recursos em ciência. Eu acho que o parlamento, o executivo, mas acho que o parlamento e o judiciário também estão entendendo isso e acho que são aliados. É claro que a gente sabe das dificuldades econômicas, mas eu acho que a gente não pode desperdiçar instituições como o Instituto Butantan, com uma contribuição importantíssima que está fazendo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a Fiocruz, tem a UFRJ, tem dezenas de instituições. Então, os recursos têm que ser constantes e São Paulo tem provado a importância disso com a FAPESP, né? Então, houve algumas dificuldades esse ano por conta da queda da arrecadação. A gente sabe também que quem faz pesquisa, a nossa pesquisa é, entre aspas, dolarizada, né? Então, quando o dólar sai de 2,2 e passa para 5, significa que todos os custos da pesquisa são divididos por esses valores, né? Então, eu acho que é muito importante, né? A nível federal, a gente vê um movimento, o Senado já aprovou uma lei que proíbe o contingenciamento do FNDCT. Agora esse projeto está na Câmara dos Deputados. Espero que isso vá em frente, que, de novo, não, são recursos, no caso do FNDCT, da ordem de 4 bilhões por ano, que podem alavancar, e pegando o gancho aí com a fala do representante, do Dante Larica, o presidente, né? É importante para a gente fazer essa articulação com o setor empresarial, precisa de recursos. A gente sabe que tem tantos recursos a fundos perdidos, como recursos não reembolsáveis, como recursos reembolsáveis. Então, eu diria que espero, né, que os recursos tanto estaduais, né, aí, claro, como representante do CONFAP, né, eu vejo que a maioria dos estados estão com muitos problemas, piores até do que o do Rio de Janeiro, né? Eu acho que o estado do Rio de Janeiro está executando esse ano
recursos acima do que executou ano passado, né? Mesmo tendo todos os problemas fiscais, mas é importante que os outros estados também tenham. Só para pegar um item, né? Todo trabalho com vírus requer laboratório NB3, que é obviamente que o Butantan tem, a gente no Rio de Janeiro tem em torno de uns 3 ou 4, né, de nível de segurança 3, e que requer recurso, que a gente precisava ter esse laboratório no país todo. A gente sabe que a gente está torcendo muito pelas vacinas. Eu, apesar de ser um pesquisador na área de biologia estrutural e tudo, trabalhando com métodos sofisticados, eu gosto de coisas antigas, né? Tipo uma vacina baseada em vírus inativado, então estou torcendo muito pela essa parceria com a da Sinovac, e também, né, não foi à toa que nós desenvolvemos com soro. Eu acho que né, principalmente nós temos jovens altamente talentosos, estamos formando 20 mil doutores. É muito? Não, ainda é muito pouco. Temos 800 pesquisadores por 1 milhão de habitantes, né? Quase 8 vezes menos que, por exemplo, se a gente pegar a média da OCDE, né? Então, né, não há outro caminho. A gente vive na sociedade do conhecimento e a Covid-19 mostrou muito bem isso. Então, se tiver cortes, a produção cai. E cai exatamente a produção de qualidade. A gente poder, inclusive, não só a produção de qualidade, como você tem que ter riscos, né? Como a gente sabe que está se tomando, né? Mas também a gente tem que pensar, tem grupos trabalhando, por exemplo, em formulações de vacina, talvez vacinas que seriam chamadas vacinas que teriam um tempo mais longo de proteção. A gente precisa entender melhor esse vírus, né? Que afeta vários órgãos do corpo humano, né? Não só os pulmões. Então, isso nós temos milhares de pesquisadores que deixaram de trabalhar nas suas linhas de pesquisa, e aí contra, às vezes, o que se pensa, às vezes, que o pesquisador quer ficar só naquela pesquisa dele básica, que vai dar um trabalho na Science, na Nature. Não, ele vai, pega, bota a equipe toda para trabalhar, e a gente não pode deixar esses talentos, né, se perderem, né, ou serem desperdiçados. Eu acho que né, aí vale as palavras da filantropa Mary Woodard: se a gente não colocar os recursos na pesquisa, e são tão poucos, como esse exemplo que eu comparei, né, com um auxílio que é tão importante, né, que é o auxílio para as pessoas que, enfim, que necessitam, né, que são 60 milhões por ano. É pouco o recurso da ciência, mas ele pode dar muito, muito resultado. E eu acho que aos pouquinhos, acho que os nossos membros do executivo e do parlamento têm tido uma compreensão maior sobre isso. Perfeito. Ótimo. Eu acho que ainda pegando aí um pouco dessa discussão, falando de orçamento, a gente... É claro que podemos avançar aqui com perguntas por mais 1 hora, mas infelizmente a gente não tem o tempo, porque seria interessante também pensar se modelos alternativos de financiamento, que não só o investimento federal, seria uma solução para diminuir essa volatilidade. Talvez isso poderia ser até um estímulo para a iniciativa privada ou para a iniciativa privada para a participação ainda maior da indústria farmacêutica. Mas como eu tenho algumas outras perguntas aqui vindo no chat, e essa agora eu endereço para o Floriano, vamos ver se a gente consegue responder algumas dessas perguntas e depois avançar a discussão nas suas várias vertentes. Mas, Floriano, em relação ao que você mostrou, dos dados da produção científica na América Latina, existe essa diferença entre o Brasil com o restante dos países. Você acredita, e aí é uma pergunta de novo de financiamento, que essa diferença de produção ela é puramente devido à falta de investimento, ou seja, existe aqui um pouco mais de investimento do que relacionado com os nossos vizinhos, da mesma forma que a Espanha é diferente, comparado de um ponto de vista mais produtiva cientificamente, em número de artigos, do que o Brasil? Então, essa é a primeira pergunta.
E a segunda pergunta é se você acredita, por exemplo, que formar uma espécie de comitê científico latino-americano traria o bloco como um todo para uma posição de mais volume de publicação e que isso se contraporia, por exemplo, com o restante do mundo. Importantes. Primeiro que todos aprenderam nesse momento com a crise. Acho que a Sandra trouxe um pouco essa visão, uma visão de um aprendizado, de algo que exigiu muito esforço em pouco tempo, né? Acho que isso ficou claro em todas as argumentações que aqui foram apresentadas. Segundo, que acho que a América Latina e a Iberoamérica como um todo, que representavam em torno... A Iberoamérica, ou seja, incluindo Espanha e Portugal, 8,8% de toda a produção mundial sobre esse tema nesse período, enquanto que somente a América Latina, 4,4%. Então, seja como for, de qualquer maneira, nós ainda estamos muito aquém do quantitativo que é produzido de ciência e pesquisa nas demais partes do mundo, né? Então, lembrar que a Iberoamérica produziu 8,8% de toda a produção mundial. Isso são dados da PubMed. Segundo, que cada país tem a sua estrutura de ciência e de pesquisa, e é claro que o Brasil, assim como a Espanha, se mostraram mais produtivos do ponto de vista quantitativo de material. A gente não tem como ter uma análise da qualidade desse material que foi produzido, mas quantitativamente, também porque tem estruturas de pesquisa mais antigas e mais consolidadas, e isso é perceptível. À exceção da Argentina e do México, os demais países têm e Portugal, né? Então, Argentina, México e Portugal, os demais países têm uma estrutura de produção científica um pouco mais, digamos, contemporânea, né? Então, quando pega uma instituição como a Fiocruz, que é uma instituição centenária, ou como o Instituto Butantan, né? Ou no México, vocês vejam, a Espanha produziu 1.359 artigos, enquanto o Brasil 781, né? A Espanha produziu quase que o dobro do Brasil, com estrutura e recursos muito mais que o dobro, né, do ponto de vista de investimentos. Então, também se pegar o quantitativo de recursos aportados em ciência e tecnologia nesses países, você vê também que a produção brasileira e mexicana e argentina, em especial, proporcionalmente foi superior do ponto de vista dos investimentos que receberam, né? Quero incluir também um outro ponto interessante, que é em relação à produção e colaboração internacional, né? Houve, de fato, uma colaboração. 40% desses projetos que foram apresentados foram projetos colaborativos em plataformas que permitiram também a troca e o intercâmbio de informações entre países, especialmente Espanha, Brasil e México, né? O que explica que o México ficou também em terceira posição do ponto de vista da produção científica, porque houve, de fato, uma co-participação, né, uma troca de informação entre esses países. Tanto que 4% de todos os artigos que nós estamos nos referindo, 4% desses artigos foram assinados por coautores ibero-americanos, Brasil, Espanha, né? E 8% com os mexicanos. E aí a gente tem todo esse dado. Há uma pergunta também, Denise, que você não me fez, mas eu vi que chegou agora pelo chat do YouTube, em relação à questão de gênero. E aqui eu queria destacar algo muito interessante, professor Gerson, professor Dante, que é a questão do gênero, que dessas pesquisas todas, aproximadamente 70% delas foram assinadas por mulheres, o que é um dado relevante, né? Que a pesquisa se manteve a despeito de todas as dificuldades que aqui não cabe tratar, mas a despeito de todas as dificuldades financeiras e orçamentárias, porque os países passam, né, pelas quais os países passam, não é só o Brasil também passa, né, mas
todos os países passaram por dificuldades financeiras e orçamentárias tremendas dessa crise, e em especial os países latino-americanos, né? E, a despeito de tudo isso, as mulheres conseguiram ter uma produção científica muito relevante. Então, acho que esses eram os meus comentários, Denise. Excelente, excelente. Muito interessante esse dado também. E aqui, seguindo para um pouco mais o enfoque da indústria farmacêutica, tem algumas perguntas aqui muito interessantes, doutor Dante, que é, por exemplo, o senhor mencionou sobre essa falta de autonomia e essa dependência escancarada da importação de insumos, né? E aí, o que o senhor, como presidente da Alifar, diria que são os nossos próximos passos? O que a gente tem que fazer primeiro, como América Latina, para ganhar essa autonomia na produção de insumos farmacêuticos, né? Quais que são os passos para se chegar a essa autonomia? Isso a gente já imagina que é um passo longo, não é uma coisa que demore só 1 ou 2 anos, né? E além disso, o senhor falou também sobre a parceria entre iniciativa pública e privada, né? A parceria academia-indústria, e que ainda ela é dificultada, infelizmente, apesar de a gente ter excelentes exemplos de parcerias que funcionam e que têm funcionado muito bem. Então, deixa a gente saber um pouquinho a sua opinião sobre essas perguntas. Eu sei que é uma pergunta ampla, mas vamos falar um pouco sobre, primeiro, da autonomia, o que a gente precisa como América Latina para chegar nessa autonomia, e segundo, quais seriam esses passos para melhorar a conversa, a integração, a interação entre iniciativa pública e privada. Ok. Você tinha dito logo no início, né, que enfim, questões políticas, né? A gente pôr um pouco de lado, porque não era esse o tema desse webinar. Não dá, não dá, porque, primeiro de tudo, política é um negócio muito importante e sério, e de gente séria. Politicagem é essa outra porcaria que a gente vê praticada por muitos. A gente não fala em politicagem, a gente fala em política. E quando você fala em política industrial, obrigatoriamente você está falando num tema que obrigatoriamente passa por Congresso, Senado, etc., etc., e faz parte de todo um parlamento que tem que decidir regras junto com o setor. Enfim, a verdade é que, na década de 80, nós iniciamos aqui no Brasil uma excelente política industrial para implantação de indústrias farmoquímicas aqui no país. Isso aconteceu com a Argentina e outros países latino-americanos, Uruguai, enfim, países que já tinham uma indústria farmacêutica forte, eles iniciaram nesse processo de produção de IFAs. Aqui no Brasil, ele foi interrompido em 90 pelo ex-presidente Collor, porque ele promoveu aquela abertura geral irresponsável, e muitas dessas empresas que eram iniciantes tiveram que fechar as portas. Por quê? Eram empresas que não conseguiam competir com as outras que já estavam estabelecidas há anos lá fora, já tinham uma parte importante dos seus investimentos amortizados, e aqui no Brasil eram empresas nascentes ainda que tinham que amortizar os seus investimentos e, portanto, com custo mais elevado, e não conseguiam competir. Com isso, o ex-presidente Collor acabou com esse setor no início da década de 90. Muito bom. E ficou-se desse jeito até agora, né? Quando aconteceu novamente, né, como provavelmente acontecerão outras vezes, novas pandemias, etc. O que aconteceu é que a primeira coisa foi as reuniões, né, latino-americanas, para ver como estava cada país estava enfrentando, o que um poderia fazer pelo outro, etc. E a dependência era cada vez, todo mundo notou
Já se sabia, não se tinha o número, mas ficou claro que a dependência era brutal. Aliás, quando eu soube que os Estados Unidos têm 72,5% de seus IFAs comprados no exterior, eu fiquei mais assustado ainda, porque o Brasil, de 85 até 95, dá para entender o porquê. Agora, os Estados Unidos, com 72,5% dos seus IFAs trazidos de fora, é um negócio extremamente preocupante. Mas, enfim, o que nós fizemos em termos de Alifar? Em termos de Alifar, discutiu-se o tema e houve uma proposta. O Brasil já estava discutindo com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com a Saúde e com a Economia, um projeto que pudesse fazer com que houvesse a diminuição da nossa dependência. Isso foi levado para dentro da Alifar. Outros países já estavam pensando nisso, e o que ficou estabelecido em termos de latino-americano é que qualquer projeto de qualquer empresa que venha desenvolver matérias-primas se entenda não como o mercado nacional, mas como o mercado latino-americano, de tal forma que amplie as possibilidades dele e, assim, comercialmente torne a indústria dele mais viável, né? Comercialmente falando. Então, isso é que está sendo feito. Os planos são de cada país, tem um seu plano, porque é uma característica, você tem que respeitar isso. Eu posso dizer para vocês que aqui no Brasil são 4 entidades que trabalham nessa área, e as 4 estão junto com o governo quase que quinzenalmente conversando e discutindo os próximos passos. Esses próximos passos sempre voltam ao ponto, depende de uma política industrial. Se o governo não decidir essa política industrial, vai ser muito difícil se estabelecer novamente algo que venha a fazer com que o Brasil tenha mais autonomia. Nós não pedimos ao governo, e isso é importante deixar claro, nós não pedimos dinheiro para o governo, sabe? O que nós queremos é uma política, nós queremos clareza nas regras. Isso é fundamental. E tem que ser política de governo, né? Elas de Estado, não de governo, porque o governo sai, o próximo entra e muda completamente aquilo. E você que tinha um investimento brutal feito em alguma coisa, de repente pode ficar sem muita função naquele investimento. Então, nós queremos essa política que não será de governo, mas de Estado. Esse é o estágio que nós estamos, eu diria para você que estamos caminhando razoavelmente bem. Veja, o governo está com uma série de problemas e tem mais esse para resolver. Eu consigo entender as dificuldades do governo. A gente não gosta, porque a gente quer sempre para ontem, né? Mas dá para entender perfeitamente. O que é importante é que está havendo compreensão por parte do governo, e então as conversas estão sendo extremamente boas. Isso em termos do que se está fazendo aqui no Brasil, mas também na América Latina, em vários países. Tempo, você sabe, o tempo é longo, não tem como você fazer... Primeiro, você tem que formar profissionais na área. Por quê? Porque você está há tantos anos sem ter indústria que produza matérias-primas no Brasil, né? Você tem 2 ou 3 indústrias hoje aqui no Brasil, que a universidade meio que desviou um pouco, né? Para outras atividades e não mais aquela que atenda a indústria farmacêutica. Ou seja, eu falo por nós aqui, como empresa, onde nós pegamos doutores e pomos esses doutores durante 2, 3 anos para serem treinados a fazer aquilo que a indústria precisa. A indústria não precisa da verticalização que um doutorado dá. A indústria precisa da horizontalização de conhecimento. É diferente o que o doutorado dá e o que a indústria necessita. Mas, enfim... Então, é um processo longo e começa lá da base, começa da formação, o professor Gerson já falou, né? Tem que passar pela pesquisa básica, porque é natural, se você só vai chegar na aplicada antes passando pela básica. Então, é um processo longo. A questão é saber se o Brasil está disposto ou não a isso.
Se o Brasil estiver disposto, ok, e os outros países latino-americanos da mesma forma. Mas não é projeto com que se fale para se chegar num ponto razoavelmente importante para o país, significativo para o país, em menos do que 10 anos. Entre 5 e 10 anos você vai começar a ter resultados razoáveis. Antes disso, dificilmente. Bom, é desafiador. A gente tem desafiador. pela frente. Sim. Mas veja, a indústria que vai investir, ela está disposta a isso. Sim. Ela precisa das regras. Se as regras não forem claras e bem definidas, aí fica difícil você colocar. Enfim, essa é uma questão aí que eu acho que é o que está acontecendo. Mas eu vi também no chat uma outra pergunta que eu gostaria também de já tentar responder com rapidez. A gente tem mais tempo para 2 perguntas, porque a gente extrapolou. Pode responder essa? Então, eu vou responder rapidinho. Ele pergunta sobre se existe espaço no Brasil para novas moléculas e pequenas moléculas. Sim, existe sim. Eu diria para você que, aliás, essa deveria ser uma tendência dos países como nós, ou como nós latino-americanos. Por quê? Porque hoje está todo mundo voltado para moléculas biológicas de altíssimo custo, não tem SUS nem aqui, nem nenhum país latino-americano que vai ter orçamento para fazer frente a isso daí. E a solução são pequenas e novas moléculas que foram abandonadas, e é natural que sejam abandonadas, porque a outra custa 5, 6 mil dólares o tratamento, enquanto uma pequena molécula custa talvez 10 dólares, se custar muito. Então, é natural que se deixe a pequena molécula. Mas, sim, existe. Nós, especificamente, estamos fazendo isso dentro da nossa empresa, com um grupo nosso de pesquisadores, e vai muito bem, obrigado. Então, há sim, e eu diria para você que no futuro vai haver mais espaço, porque biológico, do jeito que vai, tirando aquele espaço que ele tem, ele vai inviabilizar muitos tratamentos se for mantido só produtos biológicos. Então, a saída é pequenas moléculas. Ou seja, a gente tem uma grande oportunidade aí pela frente, né? Sem dúvida. Bom, eu queria agora fazer só um apanhado geral, e essa pergunta é uma pergunta geral para todos vocês, e que ela se deve muito a uma outra experiência que nós estamos como sociedade global, que é a desinformação e a disseminação de notícias falsas ou fake news, que é um problema, ou que são problemas em vários países que estão enfrentando a pandemia, não só aqui no Brasil. Qual que é a posição de vocês em relação, o que vocês acham que esse é um momento de, na verdade, fortalecimento da ciência? Porque a ciência está mostrando resultados através da quantidade de drogas, de tratamentos em ensaios clínicos e até mesmo das vacinas. Então, será que essa é uma oportunidade de fortalecimento da ciência junto à sociedade civil? Se pudesse fazer um comentário breve de cada um de vocês, eu agradeceria. Eu posso comentar, eu posso iniciar. Denise, isso foi uma preocupação do Butantan desde o início da pandemia, não só em relação... Nós começamos em relação à doença em si, como é que a gente poderia passar, né, o que a comunidade científica estava ali também tentando entender e tentando, né, passar as informações da melhor maneira possível, mas principalmente quando a gente chega em tomadas de decisão, ou mesmo, né, ações como o Butantan chegou, uma das coisas que a gente fortificou muito dentro da instituição é a nossa página, é a nossa internet, intranet, mídias sociais, porque a gente entende assim, eu não tenho como intervir com um comentário de alguém numa certa mídia, mas se a pessoa precisar entender se aquilo que ele leu tem algum fundamento, ele tem como achar numa página oficial da instituição. Então, nós praticamente temos um diário de toda a Covid, e semanalmente, se não forem menos dias agora, as pessoas acessam, elas acham todo e qualquer assunto que envolveu
o Butantan frente à Covid, né? Então, mesmo toda a história da vacina, os passos da vacina, mesmo a inquérito sorológico, que fizemos um trabalho extremamente importante nesse sentido, muitas cortes, né? Então, comunidades periféricas, casas de idosos, penitenciárias, foi muito extenso tudo que a gente fez. E isso, existe um relatório consolidado, passo a passo, e isso está disponível à sociedade. Se ela acessar os sites oficiais do Instituto Butantan, ela tem toda a informação. Então, minimamente, você dá a condição da pessoa conferir se a notícia que ela adquiriu tem fundamento ou não. Perfeito. Então, essa é uma iniciativa do Butantan nesse combate à disseminação de notícias falsas e mostrar uma fonte científica confiável. Exato. Oportunidade, sim, de disseminação de notícias verdadeiras e da ciência. Falar, Floriano? Não, só um comentário também breve. Nós acompanhamos um aumento de cientistas que passaram a falar para além das fronteiras acadêmicas e de pesquisa, né? De centros de pesquisa. É o caso aqui no Brasil, entre outros, da Natália Pasternak, do Sérgio Zimmermann, entre vários outros epidemiologistas e cientistas, né? E o que nós presenciamos no Brasil e fora do Brasil foi, primeiro, uma aproximação maior da ciência, da pesquisa, com laboratórios também, não é? Quer dizer, com a iniciativa privada. Então, iniciativas públicas e privadas trabalhando junto na pesquisa. Isso deu uma credibilidade maior aos institutos de pesquisa e também às empresas. Então, nós notamos em toda a Iberoamérica um ganha-ganha do ponto de vista não só da pesquisa científica, mas também da divulgação dessas pesquisas, associando marcas de instituições públicas com instituições privadas, empresas privadas, o que é algo interessante para se pensar o futuro também, né? E, por outro lado, também há uma marcação de relevância em percentual de países onde houve uma maior negação inicial por parte não só dos governos, mas por parte da sociedade, que negava a pandemia e que, dessa forma, negava também as informações que eram disseminadas a partir da ciência. Mas, aparentemente, o que a gente percebe é que a ciência venceu, ou seja, ao fim e ao cabo, as informações, pesquisas prevaleceram sobre as chamadas fake news e coisas do gênero. Que ótimo saber que a ciência venceu. A sua opinião, doutor Dante? Eu diria para você que não tem um momento, né, para a ciência. A ciência, todos os momentos são da ciência. Não existe como você fazer evolução de país ou qualquer área se você não usar a ciência. A ciência é fundamental nisso aí tudo, né? Então, para mim, não... Se você me perguntar, esse momento seria apropriado, eu acho que é um momento interessante. Sim, você dá um reforço nessa parte científica, porque realmente o que saiu de publicação de estupidez, né? Muitas vezes estupidez pura, outras vezes é estupidez política, porque você percebia perfeitamente e que lado que a pessoa estava politicamente se situando, quando, na verdade, ninguém estava perguntando para ele se situar politicamente, é o direito dele, ninguém toma, ninguém tira, mas ali era uma opinião científica e não mais política, então não se pode fazer esse tipo de colocação, porque é... Agora, o que se circulou de fake news aí é uma loucura, né? Eu faço parte de alguns grupos, e dentro desses grupos a gente sempre procura esclarecer, etc., mas é muito pouco isso, porque o que tem de fake news é uma barbaridade. Então, não sei se não seria um momento, sabe, de se juntar grupos, pessoas da área, porque se eu falar alguma coisa, eu sou parte interessada, queira ou não queira, eu sou indústria. Sempre vão me ver como, olha, ele tem a indústria atrás dele, ele fala pela indústria. O pesquisador não tem isso, né? Ele é mais neutro do que eu, quando ele não é político. Quando ele for do lado político, ele deixa ele ser neutro.
Mas nós estamos Eu falando... acho que existe uma oportunidade das organizações de pesquisa educar Isso, as pessoas, né? E isso, exatamente isso. algumas sociedades científicas, fazer esse trabalho Isso. mais educacional do valor da ciência. Exatamente. Eu acho que esse poderia ser feito, sim. É algo que não existe organizado, mas que poderia ser organizado, sim, aqui, não só aqui, mas na América Latina. Na América Latina. Perfeito. Doutor Gerson, concluindo, então, a sua opinião. Então, concluindo, na A realidade, predominância. faz parte da missão de Estado, de todas as agências de fomento, sejam federais, estaduais ou até algumas privadas, né, atuar nessa interface com a sociedade e combater exatamente isso, o analfabetismo científico. Mesmo nos Estados Unidos, 50% da população não sabe dizer a diferença entre proteína e DNA. Né? Isso já tem algum tempo essa pesquisa, né, que revelou isso. Então, é natural que a população acabe ficando muito suscetível a essas fake news, algumas até, enfim, terríveis. Né? Então, é importante que as agências de fomento, nesse ponto de vista, né, as FAPs, por exemplo, a FAPESP, tem os CEPIDs, os INCTs, todos têm como, ao receber o fomento, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Brasil como um todo, o próprio CNPq fomenta isso, a divulgação científica, né? De você ter mecanismo através dos mais diversos, principalmente utilizando os nossos jovens alunos de pós-graduação, às vezes até de iniciação científica, para atuar. Às vezes são os maiores divulgadores, né? E aí a gente tem, assim, por exemplo, o Instituto Serrapilheira, que é um instituto privado, né, de fomento à pesquisa, ele abre editais especificamente para a área de comunicação científica, a importância disso. Então, acho que como meus colegas já falaram anteriormente, isso é tão importante quanto. A gente sabe que ter uma vacina é muito importante, mas é importante que a população entenda da importância da vacinação. Entenda esses números por trás, 60%, 70%, 80%, 94% de... Enfim, pode não entender, mas entender que é quase que um compromisso de cidadão de você participar. Eu acho que, eu como sou um otimista, eu acho que a gente, obviamente, os cientistas, como o Dante mencionou, ele tem alguns que são, né, ótimos em fazer divulgação, né? Mas acho que, vindo dos cientistas, eu acho que, geralmente, a gente tem visto, inclusive, nas mídias, né, televisão e escrita, né, a importância, e as pessoas dão crédito, né? Quando uma Natália Pasternak fala e não tem, elas conseguem ver ali que não tem nenhuma tendência política de um lado ou do outro, enfim, vários, né, citei a Natália, mas aí são dezenas, centenas de pesquisadores que têm participado de debates, esclarecendo a população da importância e falando a ciência, ela muitas vezes ela não tem as respostas, ela tem as perguntas, ela tenta abordar as perguntas. Exatamente. Então, transmitir essa honestidade que a ciência tem. Isso, essa transparência. Essa transparência que a vacina com 90%, 95% de eficiência, o estudo vai ter que continuar na fase 4, né? É importante tudo isso. E, claro, eu acho que o setor privado tem feito um papel muito importante, a gente citar aí investimentos de várias, enfim, de várias instituições privadas, de bancos, etc., né? Cabendo destacar, obviamente, a fundação, uma fundação de bancos, né? Que tem dado recursos importantes, né? E participado também dessa não adesão às fake news, e sim adesão à verdade, a verdade da ciência, que não é uma verdade, ela é dinâmica, ela vai mudando, ela se questiona, ela volta atrás. A gente começou lá atrás, quem que era importante usar máscara ou não. Hoje está mais do que evidente que todo mundo usando máscara
entre aspas, já é quase uma vacinação, mas isso a ciência vai aprendendo, né? E eu acho que a ciência, no geral, no mundo, na América Latina, mas mundialmente, vai dar um exemplo assim da sua ação num tempo recorde, a gente ter não uma, mas várias vacinas num tempo recorde, né, para serem utilizadas. Perfeito. Bom, eu acho que esse tema é um tema tão interessante que a gente teria muitos outros assuntos para discutir aqui, merece até uma segunda rodada, mas eu acho que eu preciso terminar. Agora a gente avançou aqui 25 minutos a mais, isso mostra que a discussão é interessante, o tema é atual, é até um pouco polêmico, né? Mas a gente conseguiu cobrir de uma forma geral e ampla as opiniões das instituições que vocês representam, e eu acho que ficou aí algum aprendizado para responder à pergunta inicial do webinário, que era como a pesquisa científica na América Latina está sendo impactada pela pandemia. Nem tudo são pontos positivos, mas tem muito ponto positivo que a gente viu aqui hoje. Eu acho que muito mais do que negativo, né? Porque a nossa visão é sempre de imaginar, não, está sendo uma dificuldade horrível, não tem dinheiro, tem fake news, mas a gente viu exemplos muito claros hoje aqui de iniciativas sérias, de números que realmente tangibilizam o que está acontecendo e também mostra o interesse de cada um de vocês representando as suas instituições de fazer com que esse movimento avance e que a sociedade, no final, tenha o ganho e que no final também seja a ciência a grande vencedora, né? Que é isso que a gente quer, não só pela vacina, mas pela permanência desses recursos que vão permitir com que os pesquisadores continuem fazendo suas pesquisas e que a gente continue avançando como região na nossa contribuição científica, não só para a América Latina, mas globalmente. Eu gostaria, então, de seguir agora para a fase de agradecimento a cada um de vocês pelo tempo dedicado, pelo preparo de vocês para falar sobre a posição das instituições que vocês representam ou das pesquisas propriamente ditas, e agradecer aos que nos ouvem, dizer também que essa apresentação vai estar disponível no canal do YouTube, que nós vamos depois disponibilizar o link. Mas com isso eu encerro hoje o webinário e mais uma vez agradeço a presença de quem está nos ouvindo e principalmente a participação de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado em nome da Organização dos Estados Americanos. Foi um prazer estar com todos. Muito obrigado. Obrigada, Floriano. Um grande prazer. Muito obrigada. E obrigada, foi um prazer aqui conhecer vocês, estar aqui com vocês. Muito obrigada. Igualmente também. Muito prazer e obrigado pelo convite. Eu é que agradeço. Obrigada. Obrigado Tchau, também. tchau. Tchau. Obrigada.